Chegada dos franceses e holandeses. Os franceses estiveram na América Portuguesa em busca de riquezas e também fugindo das perseguições religiosas na França. Para a América Portuguesa vieram, os calvinistas, os protestantes franceses, que fugiam das perseguições impostas pelos católicos. Em 1555, os franceses fundaram a França Antártica, onde hoje é o Rio de Janeiro. Ali, então, tiveram o apoio de grupos indígenas, que formaram a Confederação dos Tamoios, para lutarem contra os portugueses. Mas, em 1567, os franceses foram expulsos. Posteriormente, se estabeleceram no litoral do atual Maranhão, fundando a França Equinocial. Obrigado, Gabriel. A França Equinocial, então, se caracterizou pela exploração de especiarias. Tá? E em 1616, os franceses seriam expulsos também dali pelos portugueses. Sobre os holandeses, nós estudamos que os holandeses tinham participação no comércio do açúcar. Eles financiaram engenhos, a instalação de engenhos, e refinavam o açúcar e o revendiam na Europa. Acontece que em 1580 ocorreu a união entre as coroas de Portugal e Espanha. O rei Dom Sebastião, o rei português Dom Sebastião, morreu e não deixou herdeiros. Então, o rei Filipe II da Espanha, que tinha parentesco com a família monárquica portuguesa, conquistou o trono português e uniu as duas coroas, de Portugal e Espanha. Então foi o período chamado de União Ibérica, em que as coroas de Portugal e Espanha ficaram sob domínio de Filipe II, o rei espanhol. A Espanha tinha uma rivalidade com a Holanda. A Holanda havia sido um território espanhol e depois se libertou. E ao assumir a coroa portuguesa, o rei espanhol também tinha poderes sobre a América Portuguesa, sobre a colônia, e proibiu o comércio holandês do açúcar. Ele proibiu os holandeses de chegarem à América Portuguesa. Os holandeses, então, para não ficarem no prejuízo, resolveram conquistar as capitanias açucareiras da América Portuguesa. Então, uma primeira tentativa, em 1824, tentaram ocupar a Bahia, mas essa tentativa fracassou. Algum tempo depois, eles retornaram e tomaram a capitania de Pernambuco. Ficaram lá por 24 anos. Para governar essa capitania, esse domínio holandês no Nordeste, a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia de Comércio, designou o Conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, então, fez uma administração em que concedia empréstimos aos senhores de engenho, trouxe alguns cientistas também. Mas, a certa altura, Nassau deixa o cargo. Ele retorna à Holanda. E a nova administração desagradou os senhores de engenho, de modo que esses senhores iniciaram uma revolta, a insurreição pernambucana. Ao mesmo tempo em que ocorriam as batalhas, havia também negociações na área diplomática. Então, após o confronto entre holandeses e os colonos luso-brasileiros, e também após uma indenização, os holandeses se retiraram do Nordeste e foram iniciar sua produção açucareira em ilhas do Caribe. Assim, então, tivemos holandeses e franceses na América Portuguesa.